Fala, minha rapaziada, como é que estão as coisas? Eu tô gravando esse vídeo aqui num dia após o Fla-Flu, um jogo totalmente atípico. Acho que todo mundo que assistiu o jogo enxergou o quanto a postura do Flamengo não condiz com a realidade do investimento, do elenco, enfim. Né? O Fluminense é um time tão grande quanto o Flamengo, mas passa por um momento de limitação de investimento, com um elenco mais barato e com menos recurso mesmo. Então é extremamente compreensível a gente ver o Fluminense jogar de forma reativa, de forma inteligente, dando a bola para o Flamengo e querendo sair na boa. Né? Então acho que isso qualquer pessoa que acompanha o momento do futebol brasileiro vai compreender. Agora, o Flamengo, com o investimento que foi feito, com o elenco que possui, com a quantidade de talento, jogar daquela forma, e aí não é oportunismo de falar desse momento. Né? Fui inclusive, buscar um pouquinho de números aí do Rogério Ceni desde o Fortaleza. E desde que ele estreou no Flamengo, assim, a gente teve alguns episódios como esse. Né? A gente teve, por exemplo, o Flamengo e o Botafogo, que o Flamengo, depois do 1-0, parou de jogar. Quem lembrar do episódio vai lembrar que o Gustavo Henrique foi expulso no finalzinho do jogo que o Botafogo ia empatar. O Botafogo ia empatar o jogo, o Gustavo Henrique trocou o gol que o Flamengo levaria pela expulsão, de forma correta, obviamente. É o papel dele, é defensor, né? Então o Gustavo Henrique ali, ele é expulso e impede o empate, que seria, até certa forma, ao meu ver, justo, porque o Flamengo já tinha aberto mão de jogar naquele momento. Isso aconteceu com o Flamengo e Atlético Goianiense, que ele também sai na frente, depois diminui a intensidade, diminui a proposta mesmo, né? A vontade de aumentar esse placar. Essa talvez seja a principal característica que a gente vê de mudança no Flamengo de 2019 para o Flamengo de 2020. Quem acompanhou o Flamengo de 2019 sabia que estrategicamente o Jorge Jesus ele tinha o time pronto para, logo após o primeiro gol, era o momento de maior intensidade do Flamengo, porque segundo o Jorge Jesus, e eu concordo muito com essa tese dele, no momento em que um time sofre um gol, é um momento que ele fica mais... vira uma presa mais fácil. Então, se você, após o primeiro gol, vai pressionar o adversário para fazer o segundo, sua chance de sucesso é muito grande. Então, o Flamengo em 2019 cansou de fazer isso. E, na verdade, o que a gente vê em 2020, e extremamente acentuado com o Rogério Ceni agora, é um time que, após fazer um gol, ele simplesmente abdica de jogar. Eu acho que fica muito evidente. Quem não percebeu isso, eu acredito que a maioria percebeu, mas quem não percebeu, pega o tape do jogo e observa assim, o Flamengo vinha jogando, não é que estava jogando de forma brilhante, longe disso, mas o Flamengo mandava no jogo e, de alguma forma, tentava alguma jogada ou outra para agredir o Fluminense, tanto que chegou em alguns momentos, Gabigol perdeu um gol idiota, enfim. Logo após o gol, é impressionante como o Flamengo passa a tocar a bola de forma diferente. Passes laterais, recuando a bola, mais lento, a pressão pós-perda quase inexistente. E aí, o que eu penso? E eu acho que esse tem que ser o título do nosso vídeo aqui. O Rogério Ceni precisa sair do Flamengo. Porque não tem nenhuma aderência. A proposta de jogo do Rogério Ceni não condiz com o elenco que ele tem em mãos. Hoje, inclusive, conversando com o Josélio, que está sempre presente com a gente aqui no canal, eu achei que ele foi brilhante na análise dele em relação ao seguinte. Existem modelos diferentes de futebol, e isso ninguém questiona. Eu não acho que só o time que joga com posse de bola que é legal. Existem outras formas. O Palmeiras, por exemplo, fez um baita jogo na Argentina contra o River, e a bola ficou com o River. Eu penso que quem mandou no jogo foi o Palmeiras, porque o controle do jogo era do Palmeiras, e ele ali usava da posse de bola do River para controlar o jogo, inclusive. Ele não dava espaço, não deixava o River chegar e saía de forma muito inteligente, de forma organizada, e assim ele ganhou o jogo, né? O que eu acredito é que é o seguinte, o DNA desse Flamengo não é esse. E, antagonicamente, o DNA do Rogério Ceni, que é o que ele fez no Fortaleza todo momento, desde a Série B, passando pela Série A na permanência e até chegar ao Flamengo esse ano, o Rogério Ceni jogou dessa maneira reativa toda a passagem dele. E no Flamengo não está sendo diferente.
ele está deixando esse DNA do Flamengo ofensivo, de agredir, de intensidade, de lado. Repare que a gente tem tomado menos gols, não deixa de ter falha, né? O Flamengo tem falhado, o Flamengo tem tomado gols idiotas do mesmo jeito. Mas, de certa forma, reduziu aquela loucura de tomar em alguns momentos. O Domenech, por exemplo, tomou várias goleadas, né? E isso o Rogério Ceni não aconteceu com ele. Mas, ao mesmo tempo, o DNA do Flamengo de ataque, ele não existe. E aí eu acabei me estendendo aqui, mas o raciocínio do José é o seguinte: tem formas diferentes de jogar, mas você tem que saber qual é a sua e, a partir daí, fazer isso muito bem. Então, você teve, por exemplo, o Corinthians campeão com o Carille, até com o Tite, era um time que tinha a sua grande força no setor defensivo. Então, ele sempre tinha uma das melhores defesas, ou se não a melhor, e errava-se muito pouco no sistema defensivo e o ataque saía de forma organizada e o que a gente costuma dizer que saía na boa. Ok, não era o melhor ataque, não era um time que agredia tanto, não era um time de fazer muitos gols, mas a proposta dele era bem executada. Qual é o grande problema do Flamengo em 2020? Ele é um time de DNA ofensivo, é um time que ataca muito, mas é um time que faz poucos gols. Se você olhar, existe um erro de análise no Flamengo 2020. Tanto da torcida quanto da imprensa de modo geral. Então, se a gente pensar no 2020 do Flamengo, o principal setor criticado pela torcida, imprensa de modo geral, é a defesa. E se a gente pensar o número de gols sofridos, número médio de gols sofridos pelo Flamengo, não é absurdo a média. A média de gols sofridos do Flamengo é em torno de 1,7 gols por jogo, mesmo tendo tomado várias goleadas. Então, na média, o setor defensivo não tem um número fora do comum, né? Para a gente ter um grau de comparação, o Liverpool, que lidera a Premier League, tem uma média exatamente igual. O Flamengo é 1,73, o Liverpool 1,74 ou vice-versa. Não vou me lembrar de cabeça aqui. Mas é exatamente isso, 1,73, 1,74. Então, o número de gols sofridos ele é aceitável para um time que joga ofensivo, gente. Porque a partir do momento que você se dispõe a jogar ofensivamente, é óbvio que a sua defesa vai ficar mais exposta. É óbvio que você vai sofrer mais gols. O grande ponto eu preciso fazer muito mais gols do que eu sofro. É simples de a gente analisar. Então, o Liverpool, por exemplo, tem em média de gols de quase 2,5 por jogo. É 2,30 e poucos, 2,40 mais ou menos. Então, assim, o número de gols marcados é muito alto. Então, isso justifica você ter o DNA ofensivo. Você faz muito gols, mas, por consequência, toma muitos também, porque você se expõe. É um fato, isso é natural. Então, assim, o número de gols sofridos pelo Flamengo, por mais que a gente conclua e é unânime em analisar que realmente a defesa do Flamengo tem falhas grotescas. Mas esse não é o maior problema do Flamengo. O maior problema do Flamengo é que o número de gols marcados é muito baixo. O número de gols marcados pelo Flamengo é pífio. Se a gente pegar os números só do Rogério Ceni, o Rogério Ceni tem em 11 jogos, ele tem 15 gols sofridos e 17 gols marcados. Para um time de DNA ofensivo, ele marca muito pouco gol. É uma média, assim, absurdamente baixa, que chega aí 17 gols em 11 partidas, é uma média muito ruim. Né? Se a gente parar para pensar, é menos de 1,5 gols por jogo. Né? Então é o que eu falei do livro. O Flamengo de Jorge Jesus tinha 2,25 gols por jogo. Então, pessoal, a conclusão que a gente chega é o seguinte: por mais que, obviamente, seja necessário ajustes no sistema defensivo do Flamengo, o grande setor responsável pelo fracasso do 2020 do Flamengo é o ataque. A gente faz muito pouco gol. O Flamengo hoje faz muito pouco gol nos adversários, né? Então, assim, fica aí essa análise que, na minha opinião, pouca gente observou, pouca gente tem falado e que, para mim, é indiscutível. Os números não deixam mentir. Qual é o setor responsável pelo fracasso do Flamengo em 2020? É o nosso ataque. É o ataque do Flamengo inoperante. O Gabigol não faz gol. É absurdo o Pedro estar no banco, por exemplo, no jogo como o de ontem, né? Um time que investe como o Flamengo investiu, um time que tem grandes talentos do meio de campo para frente, fazer tão poucos gols. E o Rogério Ceni precisa sair do Flamengo
Por quê? Ele não é o cara que vai resolver o poderio ofensivo do Flamengo. Ele não tem essa capacidade. Ele não sabe fazer, ele nunca fez. Porque para isso tem que ter criatividade, você tem que ter saídas, você tem que ter um repertório para você sair da marcação do adversário, porque obviamente 99% dos times vão jogar contra o Flamengo defensivo, de forma defensiva. Então você tem que ter repertório. O Rogério Ceni tem capacidade para implementar esse repertório? Não tem. Então ele precisa necessariamente sair do Flamengo. Se a diretoria do Flamengo deseja ganhar algo, ele precisa sair imediatamente. Né? A gente não tem pré-temporada para a temporada 2021. Então, assim, se precisa mudar, que mude de uma vez. Se alguém acredita que o Rogério Ceni é o cara para levar o Flamengo na temporada 2021 a repetir o feito de 2019 ou coisa parecida, né? Eu nem acho que tem que ser igual, mas pelo menos jogar perto daquele futebol que jogou em 2019, ele não tem essa capacidade. Acho difícil que nesse período tão curto de tempo ele adquira essa capacidade de implementar algo que ele nunca fez e que talvez nem jogando, nem como jogador, ele nunca vivenciou isso. Então, eu realmente não apostaria. Se o Flamengo enxerga que ele precisa fazer um 2021 vencedor, ele precisa mudar agora. Beleza, pessoal? Grande abraço. Quem não é inscrito, inscreve no canal, dá essa moral. Né? A gente está aqui, eu estou no Clube do Fute, fazendo um merchanzinho, estou na sede do Clube do Fute. Num próximo vídeo aí eu mostro para vocês a estrutura aqui. Por enquanto estamos fechados por conta do decreto, né? Mas em breve vai estar reaberto aí para receber a rapaziada para resenha, ver jogo e bater papo. Show de bola? Tamo junto, abraço.